A graça e a paz, povo de Deus, que nos ouve, que nos acompanha em nosso canal. Uma tarde de bênção, de vitória, prosperidade. Deus reservou uma palavra para o meu e para o teu coração nesta tarde de sexta-feira, onde Deus ele quer falar comigo e com você. A palavra de Deus que Ele me deu se encontra aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 8, onde diz a palavra do Senhor. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgará suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes, ó rei? Deixai vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Queridos e amados irmãos, vamos estudar um pouco o contexto da Bíblia Sagrada, o contexto da palavra. O livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1, ela vem narrando um acontecimento, uma história real. Ela vem falando sobre a vida de um homem chamado Naamã, que nos faz lembrar que Naamã ele era um homem de grande importância, de grande valor, mas porém nos chama a atenção uma coisa, que Naamã, apesar dele ser importante, apesar dele ter um grande valor, Naamã ele era um homem leproso. E todos nós sabemos que lepra naquela época era considerada uma doença perigosa, contagiosa. Voltando aos dias de hoje, seria a espécie de uma pessoa na sala de isolamento com a Covid-19. Naamã, ele estava impossibilitado de estar no meio do povo, porque ele era leproso. Mas chama a atenção uma coisa, que mesmo Naamã sendo leproso, Naamã era diferente. Naamã ele tinha o apoio da casa real do rei, ao qual ele servia ali na Síria. Mas a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que mesmo Naamã sendo leproso, em todas as guerras que Naamã saía para participar, Deus ele dava vitória ao povo assírio através de Naamã. Porque Naamã estava sempre na frente das batalhas das guerras. E a Bíblia ela vai nos dizer que em uma dessas idas e vindas para a guerra, retornando Naamã, ele volta carregando consigo uma jovem. A Bíblia vai dizer que essa jovem passa a ser cativa na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã, chefe da guarda do rei Sírio. Me chama a atenção que essa jovem teria todos os motivos para que não pudesse ajudar ao seu senhor, porque ela estava indo contra a vontade dela quando ela é levada cativa para servir em uma outra terra que não seria dela. Mas a Bíblia diz que aquela jovem observava, acompanhava o sofrimento de Naamã, do seu senhor. Ela sabia que o seu senhor era um homem leproso, mas sabia também que era um homem de grande importância e de grande valor para o seu rei. E a Bíblia vai dizer que Naamã
ele ouve da sua serva que ali em Israel haveria um homem que se ele estivesse lá, ele seria curado. A Bíblia ela vai dizer, queridos irmãos, que aquela mulher, aquela jovem, conversando com a esposa de Naamã, ela chega a comentar: Senhora, lá em Israel há um homem, há um profeta, e certamente se o meu Senhor estivesse lá, ele seria curado. Ela estava dizendo, ele seria sarado, ele seria restaurado. Então Naamã ele fica sabendo daquilo, de imediatamente ele procura o rei e conta o que ouviu. A Bíblia ela vai dizer, queridos irmãos, que o rei prepara uma carta para que pudesse Naamã levar à presença do rei de Israel, explicando a situação, o motivo por que ele estaria ali em Israel. A Bíblia agora ela vai afirmar que assim Naamã prepara tudo e parte para Israel, com o propósito, com o objetivo de voltar de Israel curado, sarado, liberto, transformado, porque ele era um homem leproso, ele queria se livrar daquelas lepras, daquelas feridas. Mas só que a Bíblia ela vai afirmar que quando Naamã ele chega até a presença do rei, ele tem uma desagradável surpresa, porque o rei, quando soube que Naamã estaria ali em busca da cura, o rei se indignou de uma forma tremenda, que ficou enfurecido a ponto de rasgar as suas vestes e comentar: por acaso eu sou Deus para curar? Por acaso eu sou Deus para dar vida? Por acaso eu posso tirar? O rei se enfureceu, mas uma coisa me chamou a atenção, que em meio a tudo aquilo, enfurecimento do rei, ali estaria um homem de Deus. O profeta Eliseu estava naquele lugar e acompanhou naquele exato momento o que o rei estava fazendo. Ele toma a frente, pede permissão ao rei e diz: olha, rei, deixa ele vir até mim e saberá que há um homem, um profeta, um homem de Deus em Israel, e saberá que há Deus em Israel. Assim o rei permitiu. E o que aconteceu? Aconteceu que Naamã ele esperava uma coisa e foi outra. Naamã ele é surpreendido pelo profeta Eliseu, quando Eliseu diz: desce até o rio Jordão, desce as águas do rio Jordão e lá entra e banha-te. Queridos e amados irmãos, muitas das vezes observamos que o homem ele quer a bênção, o milagre, a cura, mas não quer obedecer. Naamã queria ser curado, Naamã queria ser liberto, mas Naamã não queria obedecer a voz de Deus. Era Deus falando através do profeta Eliseu naquele lugar. Naamã ele estava esperando por ele ser um homem de consideração, por ele ser um homem preparado, por ele ser um homem reconhecido, por ele ser chefe da guarda real do rei da Síria. Naamã esperava que o profeta Eliseu levasse ele às águas de um rio melhor. Mas os planos de Deus não eram os planos do homem. Os planos de Deus não eram os planos de Naamã. Era Naamã que precisava da cura.
Não era Deus que precisava, era Naamã que precisava ser curado, ser limpo. E quando Deus ele quer curar o homem, a alma, o ser, Deus escolhe onde Ele quer. E Ele não escolhe onde a pessoa quer ser. Deus escolhe o lugar. Então Deus escolhe através e usa o profeta Eliseu e diz: desce as águas do rio Jordão. O rio Jordão era um dos rios de menor expressão ali em Israel. O rio Jordão talvez não tivesse as águas de melhores qualidade, proporção, de melhores clarezas que os demais rios que percorria ali. Mas Deus queria curar Naamã, era ali no Rio Jordão, era naquelas águas, talvez que ele achasse que fossem impuras, que fossem sujas, mas era nas águas do Rio Jordão que Deus queria curar a vida, a alma, o corpo de Naamã. Não adianta, queridos e amados irmãos, a gente querer fazer as coisas do jeito que nós queremos que seja feito. Precisamos entender que as coisas ela tem que ser da maneira, da forma que Deus ele quer fazer. Primeiro devemos consultar e saber: Deus está a proporção na tua direção? Assim ele vai responder. Naamã mesmo não querendo descer as águas do Rio Jordão, ele desce. Mesmo contra a sua vontade, ele desce e se banha. Mas por ele obedecer à voz do profeta Eliseu, que era a voz de Deus, ele sai daquelas águas restaurado, curado completamente, porque ouviu a voz de Deus, deu crédito ao homem de Deus. Então nos dias de hoje não é diferente. Quando damos crédito à voz de Deus, o milagre acontece. Vidas são libertas, almas transformadas e o poder de Deus sobrenatural acontece neste lugar. Que Deus em Cristo possa te abençoar e te dar vitória nesta tarde. Que a graça do Senhor Jesus ela te alcance onde quer que você esteja. A graça de Cristo ela te acompanhe todos os dias da tua vida. Fica com Deus, tenha uma boa tarde na presença de Cristo Jesus. Reflita nessa palavra no dia de hoje. Deus te abençoe. Perder os amigos, tudo só te